Olá, meu nome é Bianca, eu sou sócia do escritório Gaspar e Moreno e hoje, nessa edição do Chá da Tarde, a gente vai começar falando sobre as medidas de apoio. A gente vai falar sobre a diferença de curatela e tomada de decisão apoiada e o que você precisa fazer para entrar com qualquer uma das medidas. E eu tô aqui com a minha sócia Elisa, que vai falar um pouquinho mais sobre o assunto. E para a gente começar falando desse tema tão importante, é interessante que a gente entenda que até pouco tempo atrás, a única medida que existia era a interdição. A tomada de decisão apoiada foi uma medida recente que foi incluída na nossa legislação brasileira justamente para trazer mais proteção para as pessoas portadoras de deficiência, para que elas não fossem interditadas numa situação que não era necessário, né, Bi? Antes a gente tinha essa medida que aqui já está o primeiro ponto de diferença entre elas, né? Que a interdição é uma medida extremamente restritiva, excepcional e mais severa, e ela deve ser exceção de fato na prática, né, Bi? Exatamente. A Bi, inclusive, passou recentemente por uma situação dessa, né, Bi? Conta um pouquinho pra gente como foi que você teve que fazer, em que situação efetivamente essa medida é necessária na prática. Essa medida é necessária quando, por exemplo, você tem uma pessoa que não consegue responder mais pelos seus atos. Alguém ficou doente, alguém está em coma e você precisa gerir ali os atos negociais daquela pessoa. A vida da pessoa precisa seguir, independentemente dela estar respondendo pelos seus atos ou não. Então, a situação que eu passei foi exatamente essa. Um caso de doença na família, a pessoa entrou em coma e a gente precisava, a família inteira, a família como um todo, precisava dar continuidade nos atos negociais da vida daquela pessoa, inclusive pagar o convênio, seguir com a empresa. Então, o que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz para entrar com uma interdição? Você pega todos os documentos daquela pessoa que vai ser interditada, que a gente chama de curatelado, apresenta para o seu advogado e o seu advogado vai entrar com essa medida. Essa medida, as liminares em regra, você consegue ela de uma forma muito rápida, só que você tem que comprovar nessa ação que você precisa gerenciar os atos da vida civil da pessoa que está doente, da pessoa que não está conseguindo mais responder por si. Percebam que nesse caso que a Bi trouxe pra gente, era uma situação excepcional mesmo, em que a pessoa da família dela não tinha qualquer condições de reger o ato da vida civil. Então, de fato, nessa situação, a curatela era a melhor medida para ser adotada. Porém, em alguns casos, se a pessoa tem condições de reger de alguma maneira a vida dela, ela precisa só de um apoio para tomar algumas decisões. São nesses casos que ela pode ingressar com uma medida de tomada de decisão apoiada. Diferentemente da curatela, que quem tem que entrar com a ação são as pessoas, normalmente o cônjuge ou um filho, um pai, para poder intervir por aquela pessoa que está precisando, na tomada de decisão apoiada é a própria pessoa que vai ser apoiada, que entra com a ação e indica as duas pessoas que vão ser os apoiadores dela na prática, que indica quem vai ajudá-la a gerenciar as situações dela no dia a dia. E um outro ponto aqui muito importante de diferença é que quando a gente fala de tomada de decisão apoiada, a gente está falando de uma pessoa que ela tem capacidade de reger os atos da vida civil dela. Ela só está precisando de um apoio, diferente da curatela, né, Bi? Exatamente. Que a pessoa não tem condições. Em quais situações normalmente isso acontece? Olha, a curatela você pode apresentar, além dos casos graves, por exemplo, a pessoa teve um AVC, a pessoa teve um infarto, entrou em coma, você também pode apresentar para outros casos. Você pode apresentar para um caso de Alzheimer, que a pessoa vai apresentando aquele quadro gradativamente. Você pode apresentar para um caso de demência. São vários casos que ela se aplica. Então, assim, pensando na curatela, a pessoa consegue responder pelos atos da vida civil? Ah, ela consegue? Então, tomada de decisão apoiada. A pessoa não consegue responder pelos atos da vida civil, curatela, aí você vai ser nomeado curador e a partir daquele momento você vai gerir todos os atos da vida civil daquela pessoa. E é importante também dizer, né, Elisa, que a pessoa que é nomeada curador, ela deve também ter um controle de tudo que ela gasta, de todas as contas que ela paga, porque eventualmente o juiz pode pedir uma prestação de contas para você. Então aí fica a dica, quando você é curador de alguém, tenha sempre uma planilha, os documentos atualizados, tudo certinho para que você possa comprovar para que lugar foi o dinheiro no momento que o juiz pediu uma prestação de contas,
Se é que ele vai pedir, mas isso pode acontecer. E é justamente por isso que é uma medida excepcional e é justamente por isso que é tão importante você fazer esse gerenciamento das contas da pessoa que está sendo interditada. Que a ideia é que essa pessoa seja interditada efetivamente quando é necessário. Antes da tomada de decisão apoiada, a gente via infelizmente, muitas situações que as pessoas tinham algum grau de discernimento, de capacidade de gerenciamento e ainda assim elas eram interditadas. Então, a tomada de decisão apoiada, essa alteração que teve na legislação, foi extremamente significativa e importante para dar mais liberdade e autonomia para essas pessoas, né? E só fazendo um adendo um pouquinho mais técnico aqui, com a tomada de decisão apoiada que chegou, a gente teve uma alteração no Código Civil. Antes, as pessoas que tinham determinados tipos de deficiência, elas poderiam ser consideradas absolutamente incapazes. E agora não. A gente teve essa alteração justamente para falar que essas pessoas são relativamente incapazes. Outro ponto importante de destacar é que tanto essas medidas, tanto a tomada de decisão apoiada quanto a própria curatela e interdição, elas são por tempo determinado. Não, a ideia é que essas medidas não durem para sempre, é que elas durem o tempo necessário e suficiente para aquela situação. É claro que em algumas situações a medida vai acabar se estendendo, porque se a gente está falando de uma pessoa que tem uma doença degenerativa e que ela só piora com o tempo, a gente não vai conseguir cessar isso. Mas a ideia é, como a Bi falou, que você faça esse gerenciamento com cautela, com cuidado, porque isso vai ser analisado dentro de um processo, né? Não é só uma ação que você entra, você pede e acabou. Tem todo um respaldo do judiciário por trás, tanto do juiz e eventualmente do Ministério Público, para verificar se os interesses daquela pessoa efetivamente estão sendo resguardados, né, Bi? Sim, e às vezes assim eu tô pensando aqui em outra situação que a curatela pode ser aplicada. Por exemplo, você tem um parente que está em um quadro já de demência, de Alzheimer, pensando nessas doenças que são degenerativas, e você precisa eventualmente vender um bem que está no nome daquela pessoa, você precisa cancelar alguma coisa que está no nome daquela pessoa. Para que você faça isso, você necessariamente precisa da curatela, porque aquela pessoa não consegue mais responder por si. Então ela entra nesses casos específicos, né? Em que a pessoa não consegue mais responder por ela mesma, e são dois instrumentos, né? Tanto a curatela quanto a tomada de decisão. Esses são instrumentos que ajudam as pessoas a seguir com os atos da vida negocial daquela pessoa que está precisando de apoio. Exatamente. Bom, gente, hoje então a gente falou um pouquinho aqui sobre as medidas de apoio, a gente se imergiu um pouco nesse assunto. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento a respeito desse assunto, deixa aqui nos comentários para que a gente possa responder vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e a gente se encontra num próximo momento. Aproveitem para nos acompanhar nas nossas mídias sociais e as suas dúvidas também podem ser transmitidas através dos nossos canais. Até mais!